Olá a todos! No vídeo de hoje veremos como um MSX com problemas pode ser recuperado. Eu comprei este MSX no estado por meio de um grupo de WhatsApp dentro da comunidade do MSX no Brasil. Trata-se de uma Canon V20, que é um modelo de MSX1 lançado em 1983. Trata-se de um modelo importado, que, em algum momento, veio para o Brasil onde eu resido. Felizmente, a tensão dele é de 127 volts a 60 Hz. Eu digo isto porque tem um outro MSX Canon V20 francês, e ele é energizado por tomadas de 220 volts. O vendedor foi muito gentil e embalou muito bem o MSX, com plástico bolha e isopor. O conector da tomada é o padrão dos Estados Unidos, que não tem o terceiro pino de aterramento, pinos achatados e um furo para passar cadeado. Podemos ver o estado do gabinete por meio destas imagens. Felizmente, como é corriqueiro de acontecer, o MSX veio sem a tampa lateral. Também podemos ver algumas marcas no gabinete, que parece que são arranhões. O vendedor foi totalmente honesto comigo. O problema que ele havia relatado é que o MSX sequer ligava, sendo possível somente ver o LED Power acender. O teclado vem com todos os kanjis e no formato QWERTY, que para os brasileiros é uma grande vantagem, se levarmos em consideração que a Canon V20 de modelo francês que eu tenho tem o layout AZERTY de teclas. As teclas estão bem sujas e marcadas pelo que me parece ser tinta de caneta. Eu não gravei, mas pude confirmar o problema relatado quando liguei o aparelho. Além de não dar vídeo, o LED Caps Lock não liga, indicando que o MSX não dá boot. Acredito que o problema seja na ROM ou na memória RAM do MSX. Não observei nenhuma marca ou desgaste na porta dos joysticks. A ideia é ressuscitarmos este MSX fazendo um simples mod chamado MSX Goa'uld. Se você não assistiu o vídeo sobre este mod, eu recomendo com empenho conferir, porque lá eu explico melhor como ele funciona. Abrindo o gabinete do MSX, podemos ver o estado em que ele se encontra. Todos os componentes são soldados. Na minha avaliação, acho que este MSX nunca passou por intervenção técnica. Nesta foto conseguimos ver a placa principal, com o nosso CPU Zilog Z80A no centro dela, que vamos retirar para realizarmos o mod. Além disso, vamos retirar também um módulo RF para passarmos um conector HDMI. Este modelo em particular tem saída de vídeo RF e AV. E o mais interessante, vamos fazer isto sem cortar absolutamente nada do gabinete. Ou seja, o mod que faremos é totalmente reversível e não causará nenhum dano para o caso de, em alguma ocasião futura, voltar ao estado original do aparelho, diferente de alguns mods que podemos ver na internet. A única coisa que é necessário realizar é retirar as soldas do processador, para que possamos substituí-lo pela MSX Goa'uld. Para facilitar a reversão no futuro, não vamos soldar o mod na placa. Ao invés disso, vamos colocar um soquete de pinos torneados, que aceita tanto o processador original quanto o mod. Também retiramos o módulo RF e colocamos um encaixe plástico, feito com impressora 3D, que por meio dessas garras se fixa no gabinete prendendo este extensor HDMI, que vai conectado desta forma na Tang Nano 20K. O extensor HDMI pode ser encontrado nesta loja do AliExpress. Basta selecionar uma ponta HDMI macho e a outra ponta HDMI fêmea. O interessante desta configuração é o cabo flash que liga as duas pontas. Por exemplo, neste gabinete do MSX Expert, eu fiz a mesma coisa, para que eu possa acessar a saída HDMI sem precisar abrir o gabinete. O resultado fica desta forma, não precisa de um parafuso sequer. Por outro lado, quanto ao teclado, tivemos que abrir para realizarmos a limpeza, porque ele estava em condições precárias de higiene. Com álcool, algodão e muito cotonete, felizmente conseguimos retirar as incrustações. Este é o estado das teclas depois da limpeza. A sujeira e algumas marcas de tinta saíram sem prejudicar a serigrafia das teclas, e mantido o tom amarelado característico da idade do aparelho. Com o conector HDMI discreto na parte traseira, vamos realizar o teste final com o Space Mammal. Existem algumas observações e novidades sobre este mod que pretendo abordar em vídeos futuros, como mapeamento de teclas, saídas de vídeo disponíveis, troca de BIOS. Aqui eu já fiz o pareamento no meu controle Bluetooth por meio do Blue Retro, que está conectado ao MSX.
Aqui estamos carregando o Space Memo diretamente na Mega RAM, usando o Sulfaron 3.3, que dá suporte a SCC no mesmo slot da Mega RAM. Agradeço a atenção de todos e até a próxima.